الله أكبر الله أكبر. Ni Islam TV, Nuru Tusawdin. الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Prezados irmãos e irmãs, biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, no âmbito da conversa que temos tido neste abençoado mês, no mês de Ramadã, vamos nos recordar no dia de hoje a respeito da generosidade de nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No hadith aparece: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu nas, que o profeta de Allah era a pessoa mais generosa, era a pessoa que mais tirava caridade. E noutra passagem diz: Kana yu'ti ata'an man la yakhsha al-faqr. Ele dava doação que não tinha receio de pobreza. Aquilo dar para depois temer a pobreza. Mas não era o caso dele. Dava e não temia a pobreza. Porque o que dava aquilo que era as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. Certa vez, depois de um dos companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, chamado Al-Aqra ibn Habis, um dos que abraçou o Islamo no Fath Makkah, na conquista da cidade de Meca, este sahaba tinha a sua aldeia e era um chefe na sua aldeia. Atrás dele, cerca de 10.000 pessoas a seguiram a ele, como sendo líder do tribo. Então, depois de Fath ou Ghazwat Hunain, a batalha de Hunain, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam teve muito espojo de guerra, aquilo que os inimigos deixaram. Então, tudo aquilo foi recolhido e no conjunto daquilo também tinha uma manada muito grande de cabritos entre duas montanhas. Não eram 100 cabeças, 200 cabeças, era mais que isso. Então, Aqra não era pobre, tinha alguma coisa, um empresário. Mas é aquilo, a pessoa tem, não falta desejar algo ainda mais. Então ele, quando viu aquelas cabeças de cabrito entre duas montanhas, disse: ó profeta de Allah, isso te pertence? Ele disse: sim. Então o profeta de Allah disse: querias que eu te oferecesse? Ele pensou que fosse uma simples brincadeira. Ele disse: sim, gostaria que me oferecesse. Então disse: leva tudo isso, é seu. Então ele levou centenas de cabeças de cabrito e voltou para sua aldeia. E quando lá chegou, ele fez uma grande mobilização na sua comunidade, dizendo: aslimu, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ti ata'an man la yakhsha al-faqr. Abracem o Islã, porque na verdade o que eu vi não é de uma pessoa qualquer,
é de alguém que foi enviado por Allah subhanahu wa ta'ala. Ele dá, oferece e não tem receio de pobreza. Então, atrás dele, muita gente abraçou o Islã por causa daquele comportamento de generosidade do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Numa outra ocasião, um dos seus companheiros viajou para fora de Medina, num dos países estrangeiros, e ele viu um jubó muito bonito. Então decidiu comprar e ir oferecer como um presente ao Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como é sabido que o Nabi não recebia caridade. Quando alguém lhe trazia algo para lhe oferecer, perguntava: é sadaqa? Se dizer sim, é sadaqa, então dizia: vai dar a outra pessoa, porque ele e a sua família não podem receber algo de caridade. Então este trouxe um jubó muito bonito como um presente, hadia. Então levou este jubó para Medina, e quando chegou a vez de Salah, rezaram e ele levou o seu hadia, o seu presente, ofereceu ao Nabi sallallahu alaihi wasallam. O Nabi, na altura, imediatamente experimentou o jubó. Estava muito bonito, né? Daqueles jubós que se põem por cima de um outro jubó. Então os sahabas, mashallah, começaram a elogiar: o profeta de Allah, estás muito merecido. A pessoa que escolheu esse jubó teve uma boa visão, fez uma boa escolha. Esse jubó te mereceu, e deve ser daqueles jubós que você usa para receber delegações, aqueles que vêm de fora, aquelas delegações de visita de Estado. Então este jubó merece usares quando vais receber essas visitas. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam, enquanto experimentava o seu jubó, a reparar, e deste lado, daquele lado, os sahabas já elogiaram. Aparece um outro sahaba atrasado. Então veio encontrar aquele movimento de pessoas que estão a comentar ali o jubó que o Nabi acabava de receber como presente e a experimentar. Então aquele sahaba disse ao profeta de Allah: gostei dessa roupa, pode me oferecer? Então o Nabi tirou e lhe ofereceu. Sahabas repararam muito mal aquele senhor, de que você, como é que é? Ele está a receber agora, pelo menos lhe deixar usar algum tempo e depois lhe pedir. Mas agora mesmo ainda nem fez minutos. Agora mesmo está a pedir, você tem cabeça para pensar? Então aquele senhor respondeu dizendo: wallahi, eu não sabia de que ele acaba de receber agora, mas se pedir é para ser um dos panos que servirá como o meu kafani, o pano que vão me cobrir depois de eu morrer, na perspectiva de que Allah subhanahu wa ta'ala me salve do castigo do cabri com a benção desta roupa que passou no corpo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, ele tinha sua desculpa, mas a lição para nós é de que o Nabi sallallahu alaihi wasallam não media esforços para dar. Bastou alguém precisar, imediatamente ele tirava, dava. Não pensava duas vezes, mesmo que fosse a coisa que ele mais gostava, como este jubó que ele acabava de receber. A mirar, os sahabas a elogiar, e poucos minutos alguém a pedir o mesmo jubó, e ele pronto, disponível para oferecer. Chegava momentos em que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando lhe aparecia pessoas para pedir, ele, quando tinha, dava. Mas quando não tivesse,
até mandava o necessitado ou a pessoa que está a pedir para ir ter com um outro sahaba. Vai ter com o sahaba X, quando chegar lá, pede dívida em meu nome. E eu, quando tiver, inshallah, é de ir pagar. Vejam até o que ponto chegou a generosidade do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer, até se endividar para ajudar alguém. Então, o hadith quando diz Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, é no verdadeiro sentido que o profeta de Allah era a pessoa mais generosa que o mundo conheceu. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. E a intensidade da sua generosidade aumentava quando chegava o mês de Ramadã. Aumentava ainda mais. E os sahabas iam vendo este comportamento, iam aprendendo, estudando este comportamento, e passou a ser também o cotidiano deles. Apareceu alguém pronto para dar. E este é uma das balanças, mizan, que alguém pode fazer-se autoavaliação para ver se na verdade ele pertence àqueles que residem ou que residirão o Hayat al-Akhira ou a Dar al-Akhira, ou aqueles que preferem esta vida mundana. Como assim? Um dos grandes santos, apareceu alguém para questionar: Ya Imam, eu quero saber, será que eu pertenço àqueles que habitam esta vida mundana ou àqueles que vão habitar a vida futura? Ele disse: olha, meu irmão, Allah subhanahu wa ta'ala é muito justo, e à medida, o balanço da sua questão está consigo. Veja qual é o teu sentimento quando aparece alguém para te dar e quando aparece alguém para pedir de si, para levar de si. Qual é deles você fica mais satisfeito? Este veio, deu-te algo, e o outro veio, levou algo de si. Então, qual é deles que você fica mais contente com ele? O homem ficou no silêncio. Então disse: se você fica contente com aquele que veio te dar, então você é daqueles que preferem a vida mundana. Se você fica contente com aquele que vem levar de si, então você é daquele que prefere a vida do além. Porque normalmente as pessoas gostam daqueles que construem habitação para eles. Se alguém vem e diz: bai, quero construir uma moradia para si, você fica muito contente. Oh, alhamdulillah, mashallah, mais uma casa. Eu não tinha casa melhorada, mas agora esse bai vai construir uma casa para mim. Então, este que veio te dar está a construir a sua casa aqui no dunya. E este que veio levar de si está a construir a sua casa onde? No Akhira. Então, qual é deles que você vai ficar satisfeito com eles? Este que vai construir a sua casa aqui no dunya, ou aquele que vai construir a sua casa lá no Akhira? Naturalmente tinha que ser aquele que vai construir a nossa casa no Akhira, porque este mundo é passageiro e a vida eterna, ou a vida do além, é eterna, não termina, é para sempre. Então, se alguém vem levar algo de nós, é porque ele está a construir a nossa casa lá no Jannat. Mas as pessoas não têm este tipo de visão, não conseguem fazer esta balança para saber qual é o grupo
que ele pode pertencer. Então, temos que ter esta visão. Quando alguém veio nos dar, ficamos contentes, mas não tanto, porque ele está a edificar a nossa vida mundana. Mas quando alguém vem levar de nós, então ali podemos nos orgulhar no verdadeiro sentido. Agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala que mandou este indivíduo vir ter comigo para eu dar alguma coisa que Allah me concedeu e ele ser motivo de eu ter uma casa lá no Jannat, porque quando ele leva de mim, está a construir casa para mim lá no Jannat. Portanto, esta era a parte da generosidade do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que tanto incentivou aos seus companheiros, sobretudo neste mês de Ramadã, partilhar o pouco que a pessoa tiver com o seu próximo. Este ano é um ano atípico. Há muita fome. E, embora isso não seja oficial, mas pelo menos nas comunidades, quando passamos, a situação das pessoas não é das melhores. Há pessoas que se consegue algo para quebrar com ele o jejum, não sabe se vai conseguir algo para jantar. Se conseguiu algo para jantar, não sabe se vai conseguir algo para comer de seri ou na madrugada. Se alguém apareceu-me, olha, vai peço 1 quilo de açúcar, vai peço 1 quilo de arroz, 1 quilo de farinha. Então nós não vermos isto como um incômodo. Olha, ontem apareceu fulano, hoje fulano, mas será que essas pessoas não vêem outro lugar para ir senão a mim? Então, se você tiver, faça questão, mesmo que seja uma coisa tão pequenina. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse para não desprezarmos boa ação. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Uma boa ação nunca deve ser desprezada. Walau an talqa akhaka biwajhin talq. Nem que seja para se encontrar com seu irmão com uma cara sorridente. É ma'ruf, é caridade, é boa ação. Então, se você só tem uns 5 meticais no bolso, diga, irmão, não tenho aqui, só tenho 5 meticais, está aqui. É muito isso perante Allah subhanahu wa ta'ala. Você pode ter salvação do fogo infernal por causa desses 5 meticais. Então, não reparamos para a quantidade da caridade que estamos a dar. Vamos reparar para o niyat que nós temos quando estamos a dar esta nossa caridade. Pode ser muita coisa para ele e para Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a situação não é boa. É verdade, algumas pessoas conseguem se empurrar, agora que Massaroca já está a ficar, já está a transformar-se para ficar milho. Mesmo assim, ainda não está seca totalmente. Então, as pessoas tiram, depois deixam secar algum tempo, depois levam para moagem. Mas é um processo. Então, se eu tenho 1 quilo de farinha, partilho com meu vizinho, vou dar aquele, mesmo pequena coisinha, então eu estou a construir a minha casa na vida do Akhira. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a cada um de nós esse espírito de pouco que tiver, partilhar com o outro e não desprezar esta pequena ação, meus irmãos. Será muita coisa no dia de Yawm al-Qiyamah e não vamos nos arrepender por ter dado. Pelo contrário, iremos nos arrepender por não ter dado. Deixamos uma oportunidade e não fizemos nada. Que Allah conceda tawfiq a todos nós. Wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islam TV, Nuru to Saudin.